caralho, cuzão. Ha! Se fuderam. Isso não está certo. Tá certíssimo, pô. Hora do show de horrores. Peraí, eu já com a chave mesmo? Peraí, e o sapo? O que o sapo fez? Você se livrou da parada, sapo? Não, tchau. Puta que pariu. Mesmo diálogo, caralho, velho. Josh mandou um taco dançante. Valeu, Josh. Josh Tail, obrigado, cara. Forte abraço. É nóis, meu querido. Será que vale eu testar a chave também em cima do espelho? Ah, eu tô aqui, vamos ver no que dá. Só pra testar. Putz, quebra-cabeça. Mitsukiria mandou um OMG, que isso é uma velha, cara, um OMG, valeu Mitsukiria, é nóis. Isso é um quebra-cabeça? Putz! Putz! Tá, esse aqui não entra, esse aqui não se move. Calma. Porra! Riança me mandou um rocket ship. Letícia Casteluber mandou carta de fã clube. Obrigado, forte abraço, pessoal. Tá, depois eu me preocupo com esse quebra-cabeça. Meu Deus, eu sei que eu vou perder tempo horrores nesse negócio. Isso pode demorar um pouco, isso pode demorar muito. Oh, Gustavo Lemer. Gustavo mandou um chicken dinner. Valeu, Gus. É nóis, cara. Novo amador mandou um MVP. Gustavo Leme também mandou MVP, é nóis. Mandou 2, 3, 4, 5, 6, 7 MVPs, 8. Caralho, velho, valeu, forte abraço, velho. Porra! Aí sim. Ih, caralho. A chave não era da gaiola. Relaxa, não, eu vou. Relaxa. É, eu tenho que resolver aquele puzzle. Valeu, Gustavo e o novo amador pelos MVPs. Forte abraço, velho. Ah, eu tenho que resolver esse puzzle de merda, caralho, velho. Ih, caralho, as peças voltaram. Esse aqui não se move pelo jeito, né? Tá bom, né? Vamos ver no que vai dar isso aqui. Chega nem a encostar. Oh, esse aqui parece que é desse. Esse aqui encaixou aqui. Pelo jeito. Camille The Killer mandou um rocket ship. Valeu, Camille. Não, pera.
Ih, caralho, não. Não é essa peça. Eu se eu dizer que o Dio tá no Jorge, você acredita? Trazer tudo pra cá. Renzo me mandou uma carta de fã clube, valeu. Essa peça aqui isoladona, ela se move? Essa peça não se move, pô. Essa peça, inclusive, essa peça não se move daqui. Ó, inclusive nem tem trilho pra ela. Nem tem trilho pra essa peça aqui. Será esta peça aqui? Fuck. Eu vou perder um bom tempo nesse negócio. Então, já que eu sei que eu vou perder uma porrada de tempo, nisso, deixa eu fazer então o baú de moedas, né? Inclusive, eu vou aproveitar e resetar o quebra-cabeça, porque ele reseta. Beleza. Vamos lá. Fazer o baú de moedas então, gente. Já que já que eu vou demorar, pelo menos eu mando umas moedinhas pra galera. Dessa vez, vamos lá, vamos para as 4 primeiras pessoas que conseguirem pegar as moedas, hein? Quem pegou? Quem pegou? Riansimo, Luca Lagazzi, Novo Amador e Mitsuki Nia. Esses foram o pessoal rápido que pegou. Vamos ver as dicas. Eu nunca consigo pegar moeda. Por que eu nunca consigo pegar moeda? Ah, mano, é o mais rápido, né? Tá. Dessa vez eu vou precisar das dicas mesmo, cara. Só me lembro que as 3 que são iguais são as 3 últimas. Tá, essas 3 são últimas. Ok. Essa aqui, eu sei que essa não se mexe, né? Tem uma isoladona aqui em cima. Será que essa aqui vai? Ela encaixa certinho aqui, na verdade, né? Eu acho que essa peça é aqui, porque ela encaixa muito certinho. Opa, Novo Amador mandou um Rue BR, Mitsuki Nia mandou um Coin Flick, valeu pessoal. É nóis. Mitsuki Nia inclusive foi para segundo lugar no ranking de contribuições. Passou o Fumos. Obrigado pessoal, forte abraço a vocês, Mitsuki Nia.
Mitsukini, Domador, forte abraço. Gustavo Leme mandou um Rocket Chip. Valeu, Gustavo Leme. Valeu, Gus. Cara, essa peça aqui eu acho que é aqui mesmo, porque ela encaixa muito certinho, velho. Então, essa eu acho que já é daqui. Essa grandona parece... Eu tô achando que é a grandona, cara, que tem que ir pra lá. Não é? Essa pequena tá certa, essa tá no lugar. Tá, então vamos ver se essa... Eu tô achando que essa é a grandona, então. Falaram que essa aqui é as últimas, né? Provavelmente isso aqui são vamos pra essas três aqui. Deixa eu dar uma parada então. Pera aí. Eu sei que não são essas, eu quero tentar só levar elas lá pra cima. Mitsukinia mandou um unicórnio e um MVP. Valeu, Mitsukinia, é nóis. Ih, caralho. Não, pera. Ah, não, é aqui. É aqui, pelo jeito. Tá. Então essas peças são assim? É isso? Tá, não sei. Mitsukinia mandou MVP, o SSR Bear, valeu. O Novo Amador mandou um M-Streamer. Forte abraço a todos vocês, pessoal. Muito obrigado. Tá, depois eu descobri. Eu preciso descobrir a que vai em primeiro ainda. Agora tô embaralhando tudo só pra encaixar essa aqui, né? Tá. 5Dash mandou uma carta de fã clube. Obrigado, 5Dash. Mas tipo, ela vai aqui mesmo? Ou ela vai em outro canto? É aqui? Cara, eu vou chutar aqui, velho. Ela não tá girando. Mitsukinia mandou um Rocket Chip, valeu. Mandou vários Rocket Chips. Não, isso aqui tá muito errado, gente. Calma, reseta. Tá errado. Reseta, tá errado. Ó, eu sei que essa daqui não sai. O que é essa paradinha aqui, velho? Faz parte da engrenagem mesmo, essa paradinha dourada? Deve girar aqui. Eu sei, mas possível que a engrenagem que eu botei nem encostou naquela, velho. As engrenagens não chegaram nem a se encostar, velho. Calma. Mano do céu. A única que vai certinho é essa daqui, velho. Ela vai certinho com o negócio. Só que ela deve ser só de lá. Opa! Ninguém falou dessa daqui, né?
Aí vai ter uns 500 falando, ah não, eu falei, fui eu que falei. Acho que agora é a grande, né? Vamos ver. É. É aquela grande ali. Então pera. Vai pra cá. Ih, carai! Fudeu. Não, beleza. Não, já sei o que eu tenho que fazer. Já sei o que eu tenho que fazer. Reseta, reseta, reseta. Agora eu já sei onde vai cada uma. Show. Aqui, aqui, aqui. Show. Não, pera. Um jeito de subir elas. Sem zoar. Não, peraí, essa aqui eu posso. Vamos lá, peraí. Assim. Aí elas vão juntas. Ó, 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 ó. Caralho! Tá porra, meu irmão. Ah, já vi a chave aqui já. Desculpa pela demora. Duotina. Os meus comprimidos também se chamam Duotina. Mas elas têm os amarelos. Lá embaixo no porão do... Lá no andar subterrâneo do manicômio também tinha essas pílulas amarelas. Mamãe deve morrer. Que saudável. Promessa de irmã. Nós, Clara e Mia Bulhamet, parece Bahamut, prometemos vingar o destino injusto de que Itwar decidiu decidiu para nós. Com sangue e lágrimas, prometemos que o mataremos e trataremos nossos corpos de volta. Traremos nossos corpos de volta. Eu esqueci como ler. Não suportaremos mais isso. Embora sejamos irmãs, odiamos uma a outra e sempre odiaremos. Por isso que são mal-humoradas. Nada jamais mudará isso. Mas agora, com nossos corpos presos um ao outro, não podemos completar nossa tarefa. A mais forte viverá para sempre e a mais fraca morrerá. Saudável, não? Ô gato, eu vi coisas que não podem ser desvistas. Funcionou. É nóis, gatinho. Ah. Estão bom, estou livre, Fran, minha grande amiga. Temos que tirar daqui. Desculpa se atrapalhei com minhas dicas, não lembrava de onde se usar. Ah, relaxa, gente, tô zoando. Acho que... conquista. Find Mr. Midnight.
Podemos fazer isso juntos. Vambora. E aquela porta lá? Aqui fechou mesmo? Putz. Fala, sapo! Olha só quem eu achei! Consegui, senhor sapo, as garotas se foram. Isso é perfeito, agora posso ir embora desse lugar e encontrar minha família. Também quero fazer isso, senhor. Finalmente encontrei meu gatinho. Só quero ir pra casa agora e ficar com a tia Grace. Mas como vocês vão sair daqui? Não tem barco. Ô, nos ajude, porra! Eu te ajudei, caralho! Eu poderia te ajudar, mas sou muito pequeno. Embora meu corpo seja bastante moldável. Seria impossível carregar vocês dois para o outro lado. Vou pensar. Da fermento. É total Alice isso aqui, né? Eu não sou uma massa, mas você é todo pegajoso e macio, tipo massa. Putz. Esse sapo gigante está me encarando. O que você está falando? Ele quer nos ajudar, só isso. Tudo bem, mas tente não machucá-lo enquanto a gente estiver sentado nele. A água é funda e não sabemos que tipo de criatura tem lá dentro. Josh mandou um rocket chip, valeu Josh! Josh Tail, Josh! Se cairmos na água a gente poderia morrer, gatinho. Prometo que não vou arranhar o sapo, vamos. E o sapo evoluiu pra mega sapo. Eu te vi nessa foto, então pensei que fosse sua. Ele achou a foto, porra! Esse livro tava com ele? O livro não é meu, não. Você achou a foto da minha família, muito obrigada. Pensei que eu tivesse perdido para sempre, mas o livro não é meu. Bom, pega o livro de presente. Ler sempre é saudável, tem várias imagens. Obrigado, eu gosto de imagem, Mob. Vamos! Avante, sapito! Eu vou ler o livro quando eu chegar na outra margem, gente. Puta que pariu. Eu vou jogar Frogger, sério? Sério isso, jogo? Peraí, não, ó. Vai, passa outra flor, passa outra flor. Outra flor. Por favor! É nóis! Ô, caralho! Aí. Esse vai ser difícil, hein? Não, não vai não. Cheguei. Ó. Conquista Toad on board. Sapo a bordo. Para descontrair. Para descontrair. Para descontrair um pouquinho, jogue Frogger. Cá estamos, saiam de cima de mim agora. Bom, agora é hora de ir pra casa. Eu vou ler o livro, calma. Obrigado a você também. Até. Adeus, senhor. Obrigado, carona. É nóis, cara. O que devemos fazer agora? Encontrar o caminho de volta pra casa, gatinho. Está vendo o céu?
Está de madrugada, daqui a pouco todas as coisas assustadoras vão desaparecer. Ah, estou com tanta fome e com tanto sono, quero ir pra casa agora. Eu também, gatinho, nós vamos encontrar o caminho. Farei o melhor que puder para te ajudar, minha querida. Vamos. Primeiro quero ver a foto. Ah, que foto bonita. Show. Ih, caralho. Me encontrei caçando a verdade, mas encontrado o inesperado. Encontrei o que os meus sentidos não podiam me mostrar. Encontrei a verdade que encontra-se silenciosa no desconhecido. Leon Castilho, um dos 1000. Meu nome é Leon. Atualmente tenho 92 anos de idade e vivo sozinho em uma casa pequena distante da cidade. Tenho que admitir. Nunca fui chegado a joias, casas ou vestimentas. Desde a infância sempre falei com animais, plantas e insetos. E embora nunca tenham recebido respostas, nunca parei. Se você está lendo isso, talvez seja porque procura por respostas. Talvez você possa ver coisas que outros não podem, ou possa sentir o que outros evitam. Você consegue ouvir o silêncio e torna-se um só com tudo. Não consigo conter. Não consigo controlar. Vejo as sombras pretas em todo lugar. O sangue, as mensagens, os gritos, toda a dor. Não consigo entender o que isso está acontecendo comigo. Não consigo entender por que isso está acontecendo comigo. Novo Amador, meu nome é Rocket Chip. Valeu, Novo Amador. Você vê? Chore porque dói. Escrito em Chalk Duster ainda. Tive uma visão. Ainda estou respirando medo. Me sinto em guerra com minha própria mente. Uma das sombras desceu do céu. Pensei que fosse um anjo. Seu nome é Remor. Príncipe da escuridão da quinta realidade. Que anjo, hein? Ele falou comigo, brincou comigo e me mostrou todos os horrores. Ele me disse que eu era a chave de sua existência. Dentro de minha cabeça, a pedra da sabedoria dentro de minha cabeça. Por que o livro está ficando cada vez pior? Consigo me ver ao redor. O outro eu me conta mentiras, fala sobre toda a dor e sofrimento da minha vida. O outro eu quer que eu cometa suicídio. Muito saudável. Ele sorri enquanto pronuncia as palavras mate-se. E eu tentei, hipnotizado pelas palavras dele. Mas sempre há algo me salvando no fim. Deve ser o amor por viver. Encontrei uma sombra. Pela primeira vez, ela falou comigo. Kamalas? A raça deles se chama Kamalas. Eles caçam fraqueza e dor. Isso explica ter um monte dessas lá no manicômio, né? Eu lhe perguntei sobre a possessão dos corpos humanos e ela disse: nós nascemos e nos alimentamos do medo e da doença encontrada incontrolada da mente humana. Somos inevitáveis para eles, mas nossa existência agarra cada única célula viva do corpo até o fim. Depois disso começou a chover e ela andou para longe de mim, deixando um caminho preto oleoso para trás. Creio que a água possa purificá-los. Após ver os Kamalas reagindo à água, pensei em fazer um pequeno experimento. Ontem à noite descobri algo fantástico. Os Kamalas se transformam em um novo tipo de criatura quando expostos à água. Porra! A metamorfose foi dolorosa de se ver. Após o terrível grito, os Kamalas se acalmaram e começaram a chorar no chão. Parecia que a dor estava desaparecendo. Após alguns minutos, um ser reluzente e pacífico se erguia diante de mim. Parecia que a criatura reluzente podia ler a minha mente. Agradeço-lhe por me despertar. Eu estava sofrendo. Devo ir para onde pertenço. Stersta aguarda. Todo Valocas deve ir até lá após despertar.
Se deseja ver a luz, venha comigo. Você tem a chave, ele disse. Eu não respondi. Após um tempo ele desapareceu. Valocas. Estava lendo minhas escrituras para ver se estou deixando algo passar batido. Lembro-me de Remor, da quinta realidade. Se há uma quinta realidade, deve haver pelo menos mais 4. Eu estava pensando que Stesta pode não ser uma cidade desse mundo, mas uma realidade por si só. Eu queria que todas as respostas me alcançassem. Arrependo-me profundamente de não ter aceitado o convite de Valocas. Desde que vi o Valocas, continuo vendo um diagrama girando na minha cabeça e uma única frase. O tempo é o ritmo da sua percepção. Recebi uma visita do meu filho Brian. Disse a ele sobre as coisas que eu vi, mas ele não quis ouvir e foi embora. Não o culpo. Entendo que a realidade apresentada diante dos meus olhos é invisível para a maioria das pessoas. Eu queria poder encontrar um amigo igual a mim. Porque o meu filho, ele pensa que sou louco. Meu corpo e minha mente estão começando a compreender o padrão. A vida torna-se bastante fácil de se controlar quando cortamos todos os laços sociais e apenas aplicamos as leis da nossa realidade por elas não serem apenas leis, mas também comportamentos. Comportamentos químicos, leis naturais. Sem esses comportamentos, sem essas leis, nós não existiríamos. Às vezes desejo ser uma folha no chão, calma enquanto morre. Ontem à noite, após a tempestade, uma grande criatura visitou o meu jardim por alguns segundos e desapareceu. Encontrei uma garrafa estranha com um líquido rosa no mesmo local que a criatura pousou. Não consigo compreender totalmente o conteúdo da garrafa. Encontrei hemácias nela e bactérias e bactéria ainda não reconhecida. A bactéria parece livrar-se de comportamentos incomuns em qualquer tipo de criatura viva. Derramei um pouco do líquido rosa em uma planta que estava morrendo e ela desabrochou após alguns minutos. Cortei meu dedo para testar o líquido com tecido humano e ele o curou após alguns segundos. Essa bactéria pode funcionar como plaquetas e glóbulos brancos, mas em uma velocidade muito alta. Opa, novo amador fez um sorteio de moedas, hein? Quem pegar a moeda aí, manda os emojis no chat, hein? Sonho com milhares de gatos pretos cercando minha casa, grandes olhos amarelos encarando-me em meu sono. Os seres de Stersta são variados. Vão de raízes a insetos gigantes. Raízes são os primeiros nessa realidade. Os insetos vieram depois. Aprendi o idioma e a numerologia deles. Então aquele inseto gigante eram seres de Stersta? As pinhas também? Caralho, tem alfabeto. Nossa! O Kalagazi mandou um rocket ship. Valeu. O Grande Valocas é o início da primeira realidade, Primev, luz. Porra. A estrutura corporal dos Valocas é bastante diferente da nossa. Eles são feitos de fótons e ondas sonoras. Eles também são tanto machos como fêmeas. Quando o jovem alcança os 299.629... Nossa! 299.629.559 anos, ele é coroado com o escudo. O escudo do Valocas é essa paradinha aqui. Ziar, criação do grande Valocas, rei de Itersta, segunda realidade vida. Estar em Itersta parece tornar-se o que não se consegue compreender na Terra. É onde folhas cantam enquanto caem na árvore e a água sussurra sua sabedoria enquanto você a bebe. Pandora. Aqui tá em inglês. Ô Tribo Gamer.
Pandora. Criação dos quintas realidades da existência essencial. Eduquinia mandou mais um Rocket Chip, valeu. Tá, reside no mundo humano, terceira realidade Terra, Marte e Júpiter. Senencer D, o fim da vibração. Quando ambas as pontas dos opostos são do mesmo grau, reside na terceira e quarta realidade, Morte. Makuba é o fim da luz. Mãe Makuba está me libertando. Novo Amador mandou um Rocket Chip, valeu Novo Amador, forte abraço cara, é nóis. Camille The Killer também mandou um Rocket Chip, valeu, valeu querida, é nóis. Passei 15 dias aqui no antro de Makuba e estou cansado. Não preciso mais me esconder da dor, porque ela faz parte de mim. Parece que o amor está em toda parte e em tudo. Gosto de chorar, gosto de rir, gosto de estar vivo. Porra, deixaram em inglês isso aqui. Sem data. Estou ficando pronto para a jornada de volta para casa. Mamãe Makuba. Makuba me mandou para o limite sem fim do paraíso Makuba e eu estou esperando pela Lucifermes, eu não sei o que é isso. Pela Lucifermes. Eu preciso me tornar amigo com ele. Ou, para ser mais preciso, me tornar um com ele. Dos Ferns está em... segundo em filamentos... Peraí, árvore com cabelos e vagalumes? Caralho! Aquela árvore lá que eu penteei. Fio de cabelo, vagalumes... Parece que eles estão crescendo cabelos e uma grande face feita para a comunicação, para propósito de comunicação e para assustar predadores. Espero que meu corpo possa sobreviver a essa jornada. A gravidade coleta partículas para criar novas. É uma forma criativa e com criatividade a evolução é inevitável. Acabou as páginas. Carai, cuzão, que viagem! Tá, vamos embora então. Quero nem saber, tchau. Essa ponte parece muito assustadora. Afra, vamos lá, temos que ir pra casa agora, não dá tempo de ter medo. Tenho medo de altura. Tá, eu posso primeiro e você me segue. Vai, bora. Não quebra não. Não quebra não. Gostou dessa literatura? Expande bastante o universo do jogo. Fran, espera. Tá! Filho da puta! Cusão do caralho! Vamos, você consegue pule. Tati. Nossa, morreu. Suicídio! Não tenha medo, Fran. Nós sempre caímos. E depois da dor, sempre nos levantamos.
Ah, querida tia Grace, nunca me deixe. Não chore, minha menininha, seu coração é puro, mas sua mente é atormentada. Você tem que ficar e caminhar no seu próprio caminho. Por favor, tia Graça. Tia Grace. Eu vou chamar de tia Graça. Por que você não me tira daqui, por favor? Você vai me deixar sozinha, que nem a minha mãe e meu pai fizeram. Não, não pensa assim. Não pensa assim. Tia Graça te quer muito bem. Sinto muito, minha querida Fran. Em breve você entenderá. Tia Graça. Não, não vá, por favor. Por favor. Ela tá tirando sangue, velho. Fala, fiote. Fran, está na hora do seu remédio. Putz. Cadê a garota? Vou jogar com o gato. Onde eu estou? Fran, cadê você? Sapato da Fran. Mano, as roupas da Fran, velho. Cadê a garota? Fran? A Fran virou uma árvore? Cepo de madeira? O que é, meu querido? Claro que sou eu, quem mais seria? Fran, você é uma árvore! Não seja bobo, me ajude a levantar. Cadê minhas mãos? Por que não consigo me mexer? Você virou uma árvore. Esse foi o fim da linha. O monstro grande fez isso. Eu sei, gatinho, ele não quer nos deixar ir pra casa. Espero que ele não volte, ele era muito assustador. Assustador pra caralho. Ele sempre volta. Acho que lembro dele daquela noite em que mamãe e o papai morreram. Gatinho, não quero falar disso, só quero ir pra casa. Mas você é uma árvore, minha amiga, uma árvore. Ele tá muito... Você... Ele tá muito Woody. Buzz... Fran... Você é uma árvore! Não posso carregar pra casa. Além do mais, não tenho certeza de onde estamos. Mas o lugar é bonito. Eu vou morrer, gatinho, me conte. Eu vou morrer, gatinho, me conte. Por favor, não diga isso, Fran. Não me deixe. Mas me sinto tão fraca. Que viagem de drogas é essa? Oh, não cutuca minha árvore. Por que está me atacando? Por favor, você poderia me dizer onde estou? Haula, haula! Pare com isso, vou te arranhar. Haula, runa igni! O que eles estão falando? Ah, meu gatinho, por que isso está acontecendo com a gente? Haula! O que é haula, porra? Ele é uma mandioca. Eu percebi. Para de atacar, por favor, eu sou inofensiva. Haula ig, nivante! Gatinho, me ajude, ache minha bolsa, por favor. Talvez eu possa fazer algo. Pra cá não posso ir? Para de atacar minha amiga cenoura. É uma cenoura? Vamos ver se está o velho sentado em um barco. Haula! Ah, olha a bolsa ali. Ô, porra. Ô, caralho.
Eu tô com um item, eu tô com um cristal na boca. O que eu faço com esse cristal, mano? Quer cristal? Não, não quer. Ah, agora foi. Da última vez eu tinha ido. Tá, foda-se. Tá, peguei a bolsa. Peguei sua bolsa. Você é o melhor sem a meia-noite, agora mostre ao senhor que está me atacando a foto da minha família. Olá, rapaz, que otário! Tá, onde ele tá me levando? Eles querem te ajudar, Fran, eu sinto. Unha, é, pô! Não tenha medo, minha amiga. Vou ficar bem aqui com você. Galopa-ma, galopa-ma! Capítulo 3, Estado Vegetativo. Vegetativo. Bem-vinda, criatura. Meu nome é Ziar. Você fala humano? Nossa, sim, finalmente entendo palavras. Meu bom amigo Hyde disse-me que você lhe mostrou uma ilustração com 4 humanos e um gato. Suponho que vocês sejam deles, a menininha. Por favor, perdoe o meu bom amigo se ele tiver assustado você. Nunca vimos um humano parecendo uma árvore antes. Sim, deixa eu explicar. Não precisa falar, minha criança. A semente me mostrará tudo. Ih, carai! Deixe-me ver. Você é boa, não há dúvidas quanto a isso. Uma buscadora da verdade. Muito comum da árvore da família Bow. O seu nome é Fran. Você é a garota com paixão pela vida. Vejo grande amor por essa criatura ao seu lado. Um gato, protetor de portais. Interessante. Consegue ver tudo isso em uma semente? Silêncio. Vejo outra coisa. A semente não esconde nada. Vejo um mundo que ninguém deveria ver. Ninguém, exceto por um. Exceto por um. Não era pra você estar aqui, Fran. Essa é a única coisa que posso lhe dizer, minha filha. Tá, você pode me ajudar? Não podemos deixar você ir embora agora. É perigoso demais para nós. Você nunca deveria ter tido ciência da nossa existência. Eu teria uma maneira. Eu estou morto ou algo assim? Morta? O que quer dizer com isso? Você sabe, quando a gente não existe mais. Além do mais, não é normal ser uma árvore. Eu devo estar morta. Morta não é nada mais do que a ausência do amor. Assim que você não consegue sentir amor, você morre. Mesmo se o seu corpo ainda andar. Você tem que me ajudar a voltar para casa. Pequeno gato, aproxime-se, deixe-me vê-lo. Qual é o seu nome? Meu nome é Senhor Meia-Noite. É um nome muito bonito. Você acha que Fran deveria voltar para casa? Sim, acho, senhor. Me mostre o caminho de volta para casa, eu imploro. Tenho uma pergunta. Você é o rei? Você é Hilário. Sim, eu sou o rei. O rei de Testa. Que bom que lemos o livro antes, não? Obrigado. Que honra, Vossa Majestade. Aliás, gosto das suas folhas. Elas são bonitas. Senhor rei, por favor, o senhor vai me ajudar?
Por que tão grande necessidade de ir para casa? A semente contou-me a sua história. Você não tem muito para o que voltar. Tem vários motivos, senhor. Mas o mais importante é minha tia, ela vai me proteger. Eu quero sentir que alguém se importa comigo. Me sinto confusa quase sempre e quero estar em algum lugar onde me sinta em casa, senhor. Entendo, você é muito corajosa. As coisas que eu não posso fazer... Há coisas que não posso fazer, mas ajudarei vocês. Eu os guiarei até a porta que os levará para casa, mas é sua própria tarefa atravessá-la. Onde fica a porta? Falamos disso depois. Vamos por ordem. Você precisa ser capaz de falar e andar nessa terra. Receio que não consegui trazer seu corpo humano de volta. Apenas o grande bruxo pode fazer isso. Mas falaremos mais sobre ele após o procedimento. Primeiro você deve entender o nosso idioma. Coma essa fruta. Famosa mecânica do peixe Babel do Mochila das Galáxias, né? Um item que vai você entender os idiomas. Seus ouvidos e sua língua serão capazes de entender. Mas não os seus olhos. Isso significa que você não conseguirá ler. Não se preocupe com isso, eu posso perguntar. Com licença, você entende o que eu digo, moça humana? Sim, entendo, e o senhor soa tão bondoso, isso é incrível. Você entendeu, meu gatinho? Eu não, vossa majestade, solicito uma fruta para mim mesmo. Você não precisa da fruta, senhor meia-noite. Nossa terra é baseada em fragrâncias e sons. Você verá tudo com o seu próprio mundo muito em breve, não há dúvidas quanto a isso. E senhor, o senhor sabe por que eu virei uma árvore? Sim, mas acho que não sou o certo para lhe dar as respostas. Agora está na hora do procedimento. Você tem medo de altura? Depende da altura. Por quê? Leve-a pra cima imediatamente. Aí, Gustavo Gus mandou um Rocket Chip, valeu. Que porra é essa? Vamos lhe conseguir braços e pernas, ficará tudo bem. Que porra é essa? O que você vai fazer, senhor? O besouro? Bom dia, meu nome é Palontras. Eu sou seu médico hoje, ao seu humilde dispor. Você é o caso de emergência? Incrível. Que coisa peluda, linda, imensa. Como é? Ah, sim, sinto muito, é só que eu nunca vi algo como você. Ainda estou tentando entender que tudo isso é real. O meu nome é Fran, sou uma garota humana. O rei me mandou aqui para conseguir braços e pernas, mas para eu poder ir para casa. Ah, uma humana, acho que podemos te arranjar um par de braços e pernas. Mas nós teremos que viajar um pouquinho mais para consertar isso. Está pronta para adentrar as patas da fera? Que fera? Eu sou a fera, vamos. Oh, o líquido rosa. Que foi dito no livro. Chegamos. Esse lugar é tão... Nossa, finalmente Finalmente o jogo tá bonito. Finalmente ele não tá assustador e tudo querendo me matar e fantasmas, demônios. Tá bizarro? Tá. Mas tá tranquilo, tá uma vibe legal. Obrigado, jogo. Esse lugar é tão lindo e tranquilo, eu queria poder ficar aqui pra sempre. Mas você não queria ir pra casa, porra? Sasuke Uchiha mandou uma carta de fã-clube. Valeu, Sasuke. Obrigado, essa é minha casa, foi aqui que eu nasci. O espírito do grande Valocas o criou. Tem a água mais pura de todo o universo. Não se precipite. Eu sei que vai ficar uma merda. Eu sei que daqui a pouco eu vou voltar pra tudo. E tudo isso vai pro caralho. Eu sei. Mas pelo menos tem algum momento legal. Só de ter um momento bom, um momento tranquilo, um momento good vibe, eu já fiquei tranquilo. Banho de Nesquik de morango. Boa. Grande Valocas? Quem é o Grande Valocas? Você nunca ouviu falar das 5 realidades? Ouvi. Eu li num livro. Ele é o rei da primeira realidade. Muito tempo atrás ele estava em guerra com a escuridão e um dia ele caiu.
Foi tão ruim, o coração dele se partiu, ele estava totalmente sozinho. Mas ele veio para Itersta e seu sangue deixou essa água rosa. É por isso que ela é tão pura, a minha história é muito longa. Relaxa. Eu dei uma sacada assim na história. Eu vi por cima a história. Eu não sabia sobre outras realidades. Como vocês aqui, o que a trouxe até Itersta? Eu e meu gatinho estávamos voltando para casa. Eu estava tão feliz de ver e abraçar ele de novo, mas aí a gente caiu. O monstro grande que me segue fez isso. Ele quebrou a ponte, ele me quer morta. Quem gostaria de vê-la morta? Isso parece terrível. Prefiro não falar sobre isso. Mas, senhor doutor, o senhor sabe por que eu virei uma árvore? Às vezes nossos desejos são tão fortes que se tornam realidade. Você fez isso para se manter viva. Pense nisso assim. O seu corpo humano foi destruído. Mas você queria continuar sendo a Fran. Você queria manter a sua vida. Então você assumiu esse casco vazio para manter todas as suas memórias preciosas com você. Na verdade, é a primeira vez que vejo um humano usando uma árvore como crisálida. Mas é perigoso ter você aqui. Isso deixa a nossa terra vulnerável. Eu fiz isso comigo mesma? Nossa, mas senhor Palontras... Como? Eu não sabia que eu estava fazendo alguma coisa. Você realmente não sabia o que estava fazendo? Entendi. Bom, quando você viajou para Itersta, abriu uma porta entre a sua realidade e a nossa. E com essa porta aberta, criaturas inesperadas também podem entrar na nossa realidade. E se isso acontecer, o equilíbrio será manchado. E só há um que gostaria de envenenar a segunda realidade. O monstro, a terrível sombra. Ele tá chorando. Não posso ver isso acontecer de novo, simplesmente não posso. Não fique triste, doutor. Sinto muito pelo que eu fiz, não foi minha intenção. Ah, menininha, você é tão bondosa. E não tenho o que se desculpar. Acho você muito especial. Mas vamos nos concentrar nos seus braços e pernas, está bem? Sim, doutor. Soldado do Sol, espírito da água, dê a Fran seus braços e suas pernas. Ih, caralho. Como se sente? Eu me sinto como uma linda árvore. Eu tenho folhas. Que bom que você gostou. Eu disse que íamos consertar. Essa água é mágica. Ela pode consertar tudo. Qualquer coisa? Você acha que ela poderia consertar minha mamãe e meu papai? Como assim, consertá-los? Qual é o problema com eles? Nada, doutor. Muito obrigado por me ajudar. O senhor é o melhor doutor que eu já tive. O senhor é peludo e lindo. Eu tinha outro doutor antes, o nome dele era Dr. Dern, mas ele era um velho malvado. Um velho... Aposto que ele não era tão mal, talvez só estivesse seguindo as regras. Agora vamos, vou te deixar na estação. Cá estamos de novo. Mostre a Zaire, o rei, que boa Starstanice você se tornou. Obrigado de novo, doutor. O senhor tem que conhecer o meu gatinho qualquer dia desses. Isso seria maravilhoso. Até logo. Agora estamos jogando. E vamos deixar o capítulo 3 para a próxima live, gente.